Meus irmãos, eu queria começar esse vídeo aqui hoje, essa mensagem de hoje, te fazendo uma pergunta. Uma pergunta que talvez você nunca tenha parado para pensar com calma. A pergunta é o seguinte: se fosse possível projetar numa tela tudo aquilo que passa pela sua mente durante as 24 horas do seu dia, tudo mesmo, sem corte, sem edição, você teria coragem de assistir? Difícil, né? Você teria coragem de postar? Bom, talvez você diga, pastor, eu não teria coragem, não. Eu desligaria essa tela aí, esse filme na mesma hora. Eu entendo, eu entendo. Eu acho que eu desligaria também. Porque a verdade é que dentro da nossa mente passam preocupações que nos consomem. Dentro da nossa mente existem mágoas que a gente insiste em guardar. Dentro da nossa mente habitam lembranças que muitas vezes nós não conseguimos apagar. Desejos que muitas vezes a gente não ousaria nem confessá-los. Tudo isso dentro da mente. A mente é complicada, é complexa, meus irmãos. Ela é um palco silencioso onde estão as maiores batalhas da nossa vida. Onde as maiores batalhas da nossa vida realmente acontecem. Antes mesmo de chegar nos nossos lábios, nas nossas mãos. A mente é um território sagrado, mas também é um território de disputas. É na mente, meus irmãos, que se instala a mentira, antes mesmo dela se transformar naquilo que a gente fala. É na mente que o pecado arma o seu laço, antes de se tornar queda. É na mente que o medo constrói as fortalezas antes de paralisar os nossos pés. Mas Paulo sabia disso. O apóstolo Paulo sabia disso. E é interessante que o texto que eu quero partilhar com você, Paulo está preso em Roma. E ele vai escrever uma carta para uma igreja em Filipos. E o interessante é que ele podia ter escrito uma carta de reclamação, ele poderia ter escrito uma carta se queixando da sua vida, poderia ter chorado suas dores, mas não. Ele escreve uma carta de esperança. Ele escreve uma carta que os teólogos chamam de a carta da alegria. Uma carta pequena, mas uma carta que ensina o que é a paz de Deus, aquela paz que excede todo o entendimento, aquela paz que guarda o nosso coração e que guarda a nossa mente. E eu queria partilhar um versículo dessa carta aqui com você hoje. E é um versículo, eu escolhi ele a meio de propósito, sabe? É um texto que a minha esposa gosta muito e eu vou fazer isso em homenagem a ela. Filipenses 4:8. Em Filipenses 4:8, Paulo vai nos dar um mapa. Não um mapa de ruas, né? Mas não um mapa de cidade, mas um mapa espiritual para os nossos pensamentos. É como se ele dissesse assim: olha, vocês precisam aprender a ocupar a mente com aquilo que vem de Deus. Porque aquilo que ocupa a mente vai moldar o coração. E aquilo que molda o coração é o que dirige a vida. Então, deixa eu partilhar esse texto aí. Esse texto com você é um verso só. Filipenses capítulo 4, verso 8. Diz assim: finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável,
tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Olha que coisa linda, meus irmãos. Paulo, ele não está apenas nos dando uma lista de boas qualidades que a gente tem que ter. Mas Paulo está ele está erguendo um altar diante de nós. Um altar para a nossa mente. E erguendo esse altar, ele está dizendo, olha, coloquem aqui os seus pensamentos. Consagrem a mente de vocês como um culto. Porque pensar, meus irmãos, pensar também é uma forma de adorar. No verso 8 de Filipenses 4, Paulo vai começar dizendo assim, tudo que é verdadeiro. Ele vai começar por esse fundamento. E ele não podia começar de outra forma. Porque, convenha, nós vivemos numa época saturada de vozes, mas principalmente de uma época saturada de vozes mentirosas. O mundo grita o tempo todo para nós, olha, você só vale aquilo que você produz, viu? O seu coração, ele sussurra, olha, você nunca vai mudar, você nunca vai conseguir. O diabo fala nos nossos ouvidos, olha, Deus não se importa com você. E sabe qual que é o maior problema? É que muitas vezes a gente acredita nessas mentiras. Essas mentiras, muitas vezes, elas se instalam na nossa mente como uma poeira nos móveis antigos da casa. E olha, se a gente não limpar, ela vai se acumular, essa poeira vai cobrir tudo, até que a gente não enxerga mais nada. Mas tem um outro versículo que eu gosto muito, e algumas pessoas o conhecem bastante, que é João 8,32, né? Jesus vai dizer, conhecereis a verdade e a verdade os libertará. E essa verdade, ela não é uma ideia abstrata. Muitos até acham que é, mas não. Ela não é apenas um conjunto de fatos, não, não. Essa verdade é uma pessoa. Essa verdade, ela tem um rosto. Essa verdade, ela tem um tom, ela tem uma voz. Essa verdade, ela tem uma cruz. Jesus é essa verdade. Deixa eu tentar ilustrar isso aqui para você entender, sabe? Sabe quando a gente é criança e a gente fica apavorado quando o quarto está escuro? E a gente está naquele quarto escuro e parece que o quarto está cheio de monstros, sabe? Cheio de gigantes. Não, o coração da gente ali dispara, a gente fica com os olhos arregalados, né? O medo domina a gente, e aí até que de repente entra o nosso pai, a nossa mãe, acende a luz. De repente tudo muda. Cadê os monstros assustadores? Eles não estão lá. Muitas vezes eles são apenas sombras. É assim que é a palavra de Deus. Ela é essa luz que se acende com a verdade dentro da nossa mente. E ela nos mostra que muitas das coisas que nos paralisam, muitas das coisas que nos machucam, são apenas sombras. Por isso, meu irmão, minha irmã, não alimente a sua mente com mentiras, mas encha todos os dias a sua mente com a verdade que é Cristo Jesus. Porque só a verdade que é Cristo pode libertar. O versículo vai continuar dizendo, Paulo vai dizer, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro.
ele usa 3 elementos aqui do caráter de Deus. Respeitável é aquilo que inspira reverência em nós, sabe? Que faz a gente olhar e dizer, olha, isso aqui tem um selo do céu. Justo é aquilo que está em harmonia com a lei de Deus, que corre, sabe, no leito certo, sabe, como um rio que não transborda nem seca. Isso é ser justo. Puro é aquilo que não foi contaminado. Puro é aquilo que não foi contaminado pelas manchas do pecado. É como se olhássemos para a janela da nossa vida e Paulo está nos chamando para limpar essas janelas da nossa mente. Sabe por quê? Porque se o vidro está sujo, né, a gente não consegue ver o que está do outro lado, só ficam lá as impurezas, né? E se o filtro da nossa mente também está saturado, está sujo, ele vai ficar cheio dessas impurezas. E tudo que vai sair dali vai sair contaminado. É como um filtro de água, sabe? Se ele está limpo, a água vai sair cristalina, vai sair boa, bonita. Mas se ele está sujo, toda aquela água que passa por ele não vai estar legal, não. Assim também é a nossa mente. Se a nossa mente ela é filtrada pela palavra de Deus, o que vai sair dela é vida. Mas se não, se a nossa mente só está coberta com as coisas que não são da palavra, tudo que vai sair dali vai sair poluído. Eu lembro de José, né, de José do Egito, né, jovem, longe de casa, cercado de tentações, mas José guardou a sua mente. José guardou a sua mente pura diante de Deus. Lembra quando ele encontrou lá com a mulher de Potifar, né? Ele responde para ela lá em Gênesis 39, como é que eu ia poder cometer tamanha maldade e pecar contra Deus? José entendeu que a pureza ela começa na mente, antes de começar com as atitudes. Muitas vezes a gente se equivoca nisso. Se esquece, acha que primeiro a gente tem que tomar as atitudes, mas antes não. Tudo isso começa na nossa mente primeiro. Por isso, meus irmãos, cuidem daquilo que entra na sua mente. Não permita mesmo que o inimigo use os seus olhos, use os seus ouvidos como portas de contaminação. E que ele também não use a sua boca como elemento de contaminação para os outros. Paulo vai prosseguir dizendo tudo que é amável, tudo que é de boa fama, né? Amável é aquilo que promove paz. Amável é aquilo que aproxima. Amável é aquilo que reconcilia. Boa fama é aquilo que edifica, né? Aquilo que deixa um perfume no ar. Sabe? Um bom perfume. Diferente dos cheiros de fumaça que a gente sente aí no dia a dia. E aqui está um grande segredo. Aquilo que a nossa mente cultiva, a nossa boca revela. E aquilo que a boca revela vai moldar os nossos relacionamentos. Você já percebeu? Você já percebeu como algumas pessoas entram no ambiente e tudo fica mais leve? Tudo fica mais agradável? Sabe? Pessoas que carregam esperança, que espalham bondade, que transformam, que mudam o clima. Mas você já viu também que tem outras pessoas que quando entram no lugar tudo fica pesado, sabe? A atmosfera ali se carrega de queixa, de crítica, de rancores. Eu tenho certeza que você conhece esses dois tipos de pessoas. E a diferença, meus irmãos, ela não está apenas no jeito de falar, mas a diferença ela começa na fonte. E a fonte é a nossa mente. Uma mente foi alimentada com a palavra de Deus e a outra não.
Por isso que o mesmo apóstolo Paulo vai dizer em Efésios, acho que é Efésios 4, 29, é isso mesmo, Efésios 4, 29. Paulo vai dizer assim, olha, não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas sim aquela que for boa para edificação, conforme a necessidade, assim transmita a graça para aqueles que te ouvem. A boca, meus irmãos, a boca ela é apenas como é que eu vou dizer? Ela é apenas um eco da mente. Se a mente é um jardim, a boca vai florescer em palavras doces. Mas se a mente é um depósito de lixo, se a mente é um depósito de lixo, a boca só vai jogar lixo nos outros. Sabe, gente que só tem linguagem pesada, que tudo que fala é pesado? É isso, uma mente cheia de lixo. Mas Paulo vai concluir dizendo assim, se tem alguma virtude, se algum louvor existe, seja isso, aquilo que ocupe o vosso pensamento. É lindo esse texto, é lindo. Porque ele não está nos chamando para um vazio. Não basta apenas a gente expulsar os maus pensamentos. É preciso substituí-los. Não basta só a gente varrer a sujeira dessa casa que é a nossa mente. Mas é preciso mobiliar essa casa. Mas mobiliar essa casa que é a nossa mente com Cristo Jesus. Com a palavra de Deus. Vou aproveitar essa metáfora para te dizer, você já viu uma casa abandonada? Sabe? Com o tempo as janelas são quebradas, a sujeira toma conta de tudo, ela está cheia de bicho. Assim também é uma mente desocupada. Se essa mente ela não for preenchida, e se ela não for preenchida principalmente com aquilo que glorifica a Deus, olha, logo ela vai ser ocupada por qualquer coisa. E é por isso que o apóstolo Paulo vai nos convidar para uma disciplina espiritual. Encher a nossa mente de tudo aquilo que glorifica a Deus. E no fundo, meus irmãos, no fundo, tudo isso que Paulo descreveu se encontra numa pessoa. Se encontra em Cristo. Cristo é a verdade que liberta. Cristo é o justo e o puro que nunca pecou. Cristo é o amável que nos chama para mais perto dele. Cristo é aquele que é de boa fama, que o seu nome é exaltado acima de todo nome. Pensar nessas virtudes que Paulo nos traz em Filipenses 4:8 é pensar em Cristo. É pensar em Cristo. É como alguém que coloca, sabe, uma fotografia de uma pessoa amada no coração e sem perceber começa a se parecer com aquela pessoa com quem ela tanto ama. É assim mesmo, quanto mais a gente olha para Cristo, mais a gente precisa se parecer com Ele, se conformar e se transformar com seu caráter. Mas como é que eu posso ser prático com você? Deixa eu concluir essa reflexão aqui, sendo prático para que a gente consiga viver a vida com uma mente assim. Primeiro, toda vez que uma mentira vier contra você, responda com a palavra de Deus. Quando os pensamentos de acusação vierem, diga igual Jesus disse lá no deserto, está escrito. Se a mente disser para você, olha, você não presta, responda.
Romanos 8:1 diz que agora nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Se as vozes vierem a falar coisas erradas e absurdas na sua cabeça, responda com a palavra. Em segundo lugar, filtre, né? Filtre tudo aquilo que você está consumindo. É bom a gente, diante de tantas coisas, se perguntar todo dia, olha, aquilo que eu estou assistindo, aquilo que eu estou lendo, aquilo que eu estou ouvindo, isso tem me aproximado de Deus ou tem me afastado dele? É importante você fazer essa reflexão, porque, meus irmãos, tudo aquilo que passa pela nossa mente deixa marcas em nós. Em terceiro lugar, cultive a gratidão a Deus. Cultive a gratidão. A gratidão é um óculos novo para a nossa alma. É quando você decide agradecer, sabe? Mesmo nas coisas pequenas do dia a dia. Sua mente vai começar a enxergar a vida pelas lentes da graça. E aproveitando, use os meios da graça para habitar na sua mente. Ame a palavra de Deus, ore, esteja sempre no culto, participe sempre da ceia. A mente precisa de alimento sólido e Deus já nos deu tudo isso. Outra coisa importante é encha-se de Cristo diariamente. Sabe? Não é apenas expulsar aquilo que é ruim, mas é preencher com aquilo que é bom. A nossa mente ela não fica neutra, sabe? Ela sempre se enche de alguma coisa. Por isso o grande segredo é encha a sua mente com Cristo. Nisto pensai. Foi o que Paulo disse. Meus irmãos, eu vou encerrar essa reflexão aqui com vocês. A vida cristã começa na mente. Se a nossa mente é moldada pela mentira, a vida vai se tornar, sim, uma prisão. Se a nossa mente é moldada pelo medo, a gente vai viver uma vida de completa insegurança. Mas, se a nossa mente é moldada por Cristo, a vida vai se tornar uma vida de louvor. Paulo vai dizer aos Colossenses, no capítulo 3, verso 2, assim: pensai nas coisas do alto e não nas que são da terra. Então eu quero te chamar a atenção aqui hoje. Quero desafiar você. Entregue a sua mente a Cristo. Permita que Ele diariamente governe a sua mente. Não apenas as suas mãos, não apenas os seus pés, não apenas os seus atos, né, as suas atitudes. Mas que Ele governe também os seus pensamentos. Sabe por quê? Porque quando a mente se curva diante de Cristo, a vida inteira se curva também. Deus abençoe você. Curta aí esse vídeo, compartilhe com seus amigos e abençoe outras vidas. Deus te abençoe.